boa noite. Está no ar mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Como sempre, vamos abordar vários assuntos sobre política aqui no programa Canal Aberto. Hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes, dia muito importante, não é isso? E para falar aqui no nosso programa, nós convidamos Lívio Luciano, ele que é ex-secretário da Prefeitura Municipal de Goiânia e também membro do Diretório Estadual do PMDB. Comigo na mesa, Ulisses A.S. Lívio, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Canal Aberto. Boa noite. Boa noite, João. O prazer é meu estar aqui com vocês na PUC TV, no Canal Aberto. E ainda mais ladeado aqui pelo grande jornalista Ulisses A.S. Prazer. Com certeza. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para o Lívio Luciano. E uma boa noite também para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Interessante que quando a gente fala que vai falar de política, naturalmente todo mundo já sabe que o tema principal aqui do nosso programa é política. E nós estamos vivendo um momento ainda de indefinição, vários nomes já estão colocados aí na disputa, mas o PMDB ainda está devendo para os seus participantes, para o eleitor, para os admiradores desse partido, a definição do seu pré-candidato ao governo do estado de Goiás. É bom lembrar, Ulisses Luciano, que nada passou de hora. Na verdade, o partido tem um compromisso, os partidos, de lançar suas candidaturas no dia das convenções. Agora nós estamos apenas discutindo, as pré-candidaturas, mesmo porque não pode haver ainda um candidato. Mas o PMDB vem nessa disputa aí entre Júnior do Friboi e Iris Rezende Machado. Dois grupos fortíssimos. Um lado, fala-se das pesquisas, onde Iris Rezende vem se destacando como o principal nome do partido. Do outro lado, fala-se da estrutura de Júnior do Friboi. Nós vamos perguntar ao Lívio Luciano, como é que está essa disputa, Lívio? Olha, João, na verdade são pré-candidaturas colocadas. Inicialmente foi colocada do Júnior do Friboi, e na verdade nós recebemos de muito bom grado o Júnior no PMDB, quando de sua filiação em maio do ano passado, e que nós fizemos festa para recebê-lo, sem sombra de dúvida. É um filiado muito importante, uma pessoa que tem toda uma trajetória, não na seara política, mas na seara empresarial. Uma pessoa que ao lado aí de sua família divulga o estado de Goiás por todo o mundo, um crescimento empresarial muito interessante e que serve, sem sombra de dúvida, de estímulo para muita gente que está iniciando na área empresarial. E nós recebemos o empresário Júnior do Friboi e, na verdade, o PMDB, ao longo dos anos, veio perdendo um contato mais estreito com o segmento empresarial. Eu entendo que o partido, o homem público também, ele tem que ter contato, interagir com todos os segmentos organizados da sociedade. E o segmento empresarial é um segmento que o PMDB perdeu o contato. Então a vinda do Júnior, sem sombra de dúvida, supre essa lacuna, e agora também a pré-candidatura do Iris, sem dúvida é uma situação interessante. Muita gente diz, Ulisses, João, mas essa briga no PMDB, essa questão, quer dizer, colocando de forma negativa. Eu vejo com olhos muito mais positivos do que negativos essa situação. Porque enquanto existe essa disputa, o PMDB está ganhando espaço, a oposição está ganhando espaço nos noticiários políticos, tudo que se fala é nisso. Isso é muito interessante, eu acho que isso é importante. E eu não tenho dúvida, conhecendo como conheço o Júnior, conhecendo o Iris como conheço, eu não tenho dúvida que haverá de haver o consenso, haverá de ter o consenso dentro do PMDB e nós partiremos juntos, unidos, agregados, fortes para as eleições. A grande pergunta que se faz hoje, eu tenho conversado demais com várias pessoas, inclusive integrantes do PMDB, o senhor é friboísta ou o senhor é irista? Eu sou PMDBista. PMDBista? PMDBista. Em cima do muro? Não tem negócio de muro, não. Eu sou PMDB. O PMDB parece que eu sei o que é melhor o PMDB. Eu tenho uma avaliação daquilo que eu entendo, com base em todos esses anos de PMDB, com base no conhecimento com a base do partido, com base no acompanhamento de várias eleições. Eu sei o que é melhor para o PMDB, eu tenho a minha opinião. Pois é, mas... a minha opinião é o seguinte: o melhor para o PMDB hoje, quer dizer, porque eu entendo que o Júnior, ao longo dos anos aí,
ele vai ainda comandar essa política do Estado de Goiás. Se ele perpetuar, continuar, né, tomar gosto pela política, ele vai comandar a política no Estado de Goiás, eu não tenho a menor dúvida. Dele, então, mas eu entendo que no momento, nós aí, o PMDB, tendo o Íris animado como está, tendo o Íris com a saúde que ele tem, tendo o Íris com a aceitação popular, o prestígio maravilhoso, sem fazer campanha, o Íris está aí na casa dos 40% das pesquisas. Quer dizer, nós não podemos jamais desprezar, né? Nós temos que ter o Íris na cabeça de chapa como candidato a governador. Mas é justamente por isso. O senhor acha certo, por exemplo, um empresário que não tem nenhum laço político, ou seja, nunca conseguiu se eleger na vida, ou seja, não tem experiência política nenhuma, só porque é um empresário rico, o senhor acha que ele tem chance, ou seja, tem a disposição de peitar o maior líder político do PMDB? Olha, Ulisses, eu entendo o seguinte, se nós hoje fôssemos... né, a gente que faz política, vocês que acompanham política, se a gente fosse hoje mudar de ramo, né, entrar numa outra seara, nós teríamos que ter o período de adaptação, de estágio, de aprendizado, né? E da mesma situação eu vejo a posição do Júnior. Eu vejo o Júnior como um potencial muito grande de crescimento. Quer dizer, esse crescimento empresarial, né, que ele capitaneou aí nas empresas da JBS, isso aí não é se jogar fora. Quer dizer, ele tem virtudes, tem qualidades. Agora, esse mundo aqui é um mundo totalmente diferente daquele mundo empresarial. O mundo político são outras as... Outra seara. Outra seara. Administrar não pode ser igual, tem que ser diferenciado. É outro métier, são outros trâmites, né? No meio empresarial, você tem documento que você assina, né? Você negocia, você vende, você compra, Política não. Política é a palavra, é o fio do bigode. Quer dizer, e só esse parâmetro aí, né? Já abre situações assim que fazem com que a política seja uma seara, né, ímpar, e merece, então, né, para que as pessoas estejam à frente, né, no front, e estejam capitaneando projetos, tem que ter um período de adaptação. Eu vejo assim o Júnior adaptando bem, mas para comandar uma candidatura ao governo, dentro do PMDB, enfrentando aí feras da política, eu entendo que nesse momento o Íris é a melhor solução para o PMDB como candidato a governador. Agora, um detalhe interessante, Lívia, a gente tem uma experiência muito grande, inclusive vindo do interior para cá, podemos comparar Goiás como interior, referente a São Paulo, naturalmente. Quando se leva um candidato lá para o interior, nós temos aquela velha história, fala, não, querendo colocar candidato aqui de garganta, vir de cima para baixo, enfiar candidato na nossa garganta, a gente não aceita. Esse é o diálogo principal que tem lá no interior. Então é preciso ter, quando você vai lançar uma candidatura, você vai procurar um município, tem que ter muito diálogo, muita conversa, tem que sentar com as lideranças, tem que chegar lá e conquistar aquele espaço, né? O Júnior não fez isso. O Júnior chegou aqui e falou, vou ser o candidato, eu vim para o PMDB, porque, na verdade, o que passa para nós aqui, né, Ulisses, o que a população sente, o que o mundo político comenta, é que, na verdade, o Júnior veio por Brasília, ou por São Paulo, lá com Michel Temer, com outros líderes. Agora eu pergunto, você é muito ligado ao Íris Rezende, é homem de confiança, é da casa do Íris Rezende Machado. Comenta-se que eles conversaram. Quando foi que eles sentaram e conversaram sobre política? Porque pelo que está acontecendo hoje, eu tenho a impressão, eu acho que você também, o telespectador tem, que Íris Rezende e Júnior Friboi nunca sentaram numa mesa para discutir essa candidatura. Nem PMDB, nem para discutir Você PMDB. vai falar que eles conversam e tudo, mas quando? Como que eles conversaram? Por que conversaram e não deu certo? Olha, João, eles têm uma relação de amizade, né? O Íris com o pai do Júnior, com o próprio Júnior, é uma amizade de décadas, né? Quando eu comecei a mexer com política, eles já eram amigos e tudo, né? Então, assim, eles têm a maneira deles, o sistema deles comunicarem, né? A forma deles agirem, não sei se um visita o outro, não sei quem visita quem, não, mas eu sei que eles têm um relacionamento assim, afável, isso existe. Né? Agora, você vai me perguntar, eles conversaram que dia? Eu não sei. Não, mas teve diálogo. Eu não sei. Porque, na verdade, a gente a ideia que se tem é que não tem diálogo. Não tem diálogo, não teve ainda. É que é Íris de um lado da gangorra e Júnior do Friboi do outro lado da gangorra. O que eu posso afirmar é que ambos estão observando
que tem que conversar. Os atos do outro. Que já tem um tempinho que não conversam aquilo que tem que ser conversado, que é a definição para consensuar dentro do PMDB. Porque farpas eu já ouvi do ex-prefeito, ex-governador, da família do ex-prefeito, ex-governador. Farpas contra o JBS, ou seja, o Júnior Friboi, é lógico, eu já vi farpas. Então, amizade com farpas assim é uma amizade, não é? Porque se que tiver, não é política. Não, mas veja bem, quando está faltando, às vezes está faltando o diálogo, né? O diálogo. Uma relação, quando está faltando o diálogo, está faltando tudo, né? Por mais que tenha uma amizade, uma relação, quer dizer, existe uma questão a ser discutida, tem que sentar e discutir. E, na verdade, de parte a parte, a gente tem estimulado, né? Uns estimulado o Júnior, a gente estimulado o Íris a buscar essa conversa, porque como eles se entenderam a vida inteira, eu entendo que eles sentando agora e conversando, eles vão se entender também. Agora, o que é complicado, nós vamos falar isso daqui a pouco, depois do intervalo, que é mais complicado nessa situação, porque só tem uma vaga para candidatura a governador. E os dois lados acham que cada um é o melhor para o partido. Por exemplo, os iristas acham que o Íris é o melhor nome para ganhar o governo do Estado, porque o objetivo é esse. O lado do friboísta também, o pessoal que liga, acha que o Friboi é o novo, ele que tem a estrutura e que ele é que realmente é o melhor candidato. Nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Bom, nós estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Lívio Luciano, ele que já ocupou vários cargos, já foi deputado estadual, já foi secretário municipal, já foi também por 2 vezes secretário municipal e outros cargos importantes no governo, é um dos líderes do PMDB, faz parte, é membro do diretório estadual do PMDB e uma pessoa que tem uma influência muito grande dentro do partido e que está envolvido diretamente nessa disputa entre os dois lados aí dentro do PMDB. Agora, a gente falando em diálogo, Lívio, notícias que vieram através da imprensa, companheiros da imprensa publicaram que o Íris Rezende teria demorado muito para falar que seria candidato. E isso fez com que o Friboi entrasse de vez na campanha. Você ouviu isso, né, Ulisses? Então, e depois o Íris resolveu anunciar sua pré-candidatura. Isso teria prejudicado essa coisa? Olha, o dia que o Íris lançou a pré-candidatura, que foi numa sexta-feira, parte da manhã, ele pontuou exatamente o porquê do lançamento da pré-candidatura. Na verdade, ele foi estimulado por muita gente, mas muita gente mesmo, dentro do PMDB, fora do PMDB. O Íris, assim, por onde ele passava, todo mundo, e aí tem que ser candidato, assim, isso não vai ser candidato. Quer dizer, a cobrança era muito grande, sempre foi muito grande. Paralelo a isso, tinha a questão também do PT ter anunciado, inclusive através do seu presidente nacional, se o candidato for o Íris, aí nós vamos sentar para discutir a situação outra, em relação ao apoio do PT ao PMDB. Né? Quer dizer, então tudo isso acabou estimulando o Íris. Paralelo ao fato, eu estou aqui reportando questões que o Íris pontuou. Paralelo ao fato, de o Íris ter sempre conversado com o Júnior, e eu já fui testemunha de algumas conversas do Íris com o Júnior, o Íris sempre pontuando para o Júnior andar dentro do partido, né, viajar, percorrer, tá bem com a base partidária, tá bem com a opinião pública, crescer nas pesquisas e tudo mais e tal. Quer dizer, então, quando o Íris falava crescer nas pesquisas, eu não sei exatamente, né, que patamar, né, ele desejaria, que o Júnior tivesse. Mas ele considerou insuficiente, né, o patamar que o Júnior se encontrava até no lançamento, e quer dizer, foram razões que ele pontuou para poder lançar sua pré-candidatura. E o que a gente observou é o seguinte, até agora, isso aqui eu posso testemunhar. O Íris, em momento algum, está pedindo voto para convencional, quer dizer, ele não entrou na disputa, essa disputa que todo mundo fala, essa briga interna, essa disputa interna. O Íris não vive esse tipo de clima, porque ele trabalha sempre no horizonte do consenso. Então, quer dizer, ele não tem pedido voto, por mais que as demonstrações de delegados partidários, de militantes, diretórios, prefeitos que vão ao seu escritório, no sentido de dizer que estão com ele e tudo mais, ele, em momento algum, ele tem feito, vamos dizer, uma campanha interna. Ele tem dito o seguinte: o PMDB tem que ganhar a eleição, tem que consensuar, né, ter uma chapa forte e ganhar a eleição. Essa é a mensagem que ele tem levado ao PMDB. O senhor está certo na análise do senhor pelo seguinte, vamos dizer,
numa parte. Né? Concordo com ela plenamente. Quando o senhor fala, por exemplo, que o PMDB está num momento até fértil, ou seja, há uma disputa hoje dentro do partido, é uma disputa salutar, porque mostra uma certa democracia, né, dentro do partido, mas há muito tempo a gente não viu uma disputa desse jeito, ou seja, tão acirrada, pelo menos assim os ânimos, não que eles estejam, por exemplo, um atacando o outro, ou seja, com palavras, adjetivos, palavras de baixo calão, aquela coisa toda. Mas há um clima de tensão muito grande entre as duas pré-candidaturas, não é? Mas isso também demonstra também um novo tempo do PMDB, ou seja, mostra que o PMDB não é aquele partido que antigamente era atribuído apenas a um dono, ou seja, o Íris era o dono do PMDB. Né? Ele que fazia a candidatura que ele queria, ele escolhia a candidatura, ele criava a candidatura, ou seja, ajudava a eleger e assim por diante. Hoje mostra que o PMDB pelo menos tem essa disputa, ou seja, tem vários grupos ali. Hoje existem claramente dois grupos, um que apoia essa pré-candidatura do Íris e outro que parece que quer mudança, quer essa renovação, não quer o PMDB de cabresto mais, de uma única liderança, que apoia o Júnior do Friboi. O senhor acha que o partido está nesse momento mesmo? Sim. O senhor acha que esse é o momento correto? Como pontuei no começo, o partido vive um momento interessante. Isso tudo que está acontecendo, vocês não imaginam o aquecimento que isso traz à base partidária. Né? Isso entusiasma mais a base. Entusiasma mais, cria uma expectativa de poder que o partido não tenha, vai terá 16 anos agora. Quer dizer, tudo isso anima, né, o militante do PMDB, o filiado, o membro do diretório, o prefeito, o vereador. Isso faz com que as pessoas... Mas não traumatiza também, não? Eu acho que anima muito mais que traumatiza, mesmo porque, agora, veja bem, o que nós tememos é que chegue numa disputa, né, a coisa se acirre a tal ponto que depois possam ficar feridas não cicatrizáveis ao longo da campanha. Isso com certeza. Aí sim, aí eu entendo que terá sido negativa toda essa disputa. Mas até então, dentro do que eu estou vendo, até pelo que você colocou agora, Ulisses, o fato de ser uma disputa em alto nível, né, as pessoas assim, buscando argumento positivo para o seu candidato, muito mais do que depreciando aquele, né, pelo qual ele não está torcendo, eu acho que isso faz com que seja salutar essa disputa dentro do PMDB. Agora, eu penso que o PMDB já sofreu uma grande derrota. Ninguém fala isso. Perdeu o PT. Quando perdeu o PT. Já perdeu o PT no primeiro turno, já foi uma derrota do PMDB. Não. Você também acha que não? Não. Otimismo, hein? Foi uma derrota? Não, eu não vou afirmar que não perdeu. Eu acho que já perdeu. Eu só não posso afirmar que perdeu, não, igual você está afirmando, não, João. Você acha que há essa perspectiva de uma união do PMDB? A única forma, aqui eu posso afirmar, a única forma do PMDB apoiar o projeto nacional do PT é se o PT tiver coligado conosco, que é a nível estadual. Agora fica a grande interrogação, o PMDB vai prescindir aliás, o PT nacional vai prescindir do apoio do PMDB de Goiás à sua candidatura presidencial? Quer dizer, porque não justifica. Mas isso não deveria ter sido falado antes do Antônio Gomide deixar o cargo de prefeito? Sim, isso foi falado. Né? Isso foi falado, mas a pré-candidatura do Íris foi lançada na sexta-feira de manhã. Esse era o prazo final para governantes, prefeitos deixarem seus cargos para disputar as eleições de 5 de outubro de 2014. Então, Antônio Gomide já tinha programado a saída. De qualquer forma, ele teria que sair, né? Mas veja bem, de qualquer forma, mesmo se candidatando a outro cargo que não de governador, né? O a vice, a senatória. Agora, uma coisa é fato. Eu entendo que está muito mais fácil, muito mais perto de ter esse acordo com o PT, muito embora eles tenham condicionado a que o candidato do PMDB fosse o Íris, né? Isso ficou bem claro, eles condicionaram, o próprio Rui Falcão aqui deu entrevista dizendo isso, quer dizer, então, quer dizer, a candidatura do Íris facilita, nesse aspecto, também as coligações, né? Quer dizer, primeiro o Íris tem que sair candidato, aí a possibilidade de exatamente. Bom, eu entendo, que ela é 100%. Vamos fazer um exercício. O senhor acabou de falar, o senhor não precisa bater o carimbo, oficializar, não, mas o senhor acabou de dizer que está perto de um acordo, o senhor vê essa viabilidade do acordo, o senhor aposta quase que 100% as fichas no acordo. O senhor acha que pode ser Íris, Friboi vice e Gomide senador, candidato?
Seria uma boa chapa, Ulisses? Eu estou perguntando para o senhor. Você que é um jornalista... Seria né? Mas não precisa de ter, não precisa ter o conhecimento fino e jornalístico do Ulisses, né? É verdade. E é uma coisa... Né? A possibilidade... Mas para saber que é uma chapa competitiva. O senhor acha que há essa possibilidade? É uma chapa competitiva. Mas se nós invertermos também o Friboi como candidato a governador, o Íris de vice... Não, esse foi demais. Não, eu estou falando... Também não seria uma boa chapa ter o Aí eu já acho que não é tão competitivo. Tá vendo? Questão Porque, olha, é o seguinte, quando você fala, senhores telespectadores, vocês que entendem de política sabem, quando se fala em Friboi, candidato, e usa o argumento da pesquisa, o pessoal do Friboi vão lá atrás e busca a derrota de Maguito Vilela, a derrota do Íris Rezende Machado, que eram campeões em todas as pesquisas, e quem ganhou, no caso Alcides Rodrigues e outros candidatos, tinha 3%, 4%. Então o argumento deles é o seguinte, que eu tenho acompanhado, eles falam que se o Friboi for candidato, o Íris não sendo candidato, os votos do PMDB vão para o Friboi e o Friboi tem todas as possibilidades de ganhar a eleição. O argumento é esse, teria uma boa estrutura, iria para a disputa com grande vantagem aí de ganhar a eleição, se o Íris Rezende subir no palanque, ou como candidato a vice ou a senador, né, ou mesmo não sendo candidato, estando no palanque do Friboi, a vitória do Friboi seria tranquila. Né? Mas para quê? E da mesma forma, vocês usam as pesquisas que no passado não deu certo. Em alguns casos, que o senhor sabe que os números diz. Nós ficamos só ouvindo e falando, né? Agora, mas para que você ter que... Assim, o que eu vejo é o seguinte, quando eu pontuo que na minha avaliação, né, a chapa mais competitiva tem o Íris como candidato a governador, né, e o Júnior fazendo parte da chapa, sem dúvida, até porque o Júnior representa o futuro do PMDB. Volto a dizer, eu não tenho a menor dúvida que o Júnior vai comandar a política nesse estado de Goiás aí, nos próximos anos, próximas décadas. A partir do momento que ele está junto com o Íris, fazendo campanha dentro do PMDB, tendo o melhor professor do estado de Goiás, de política, junto, acompanhando, porque é uma ciência complexa. Política é muito complexo. A gente vive aí, quem vive na política aí uma vida inteira, ainda chega no último dia, ainda está aprendendo. Quer dizer, é muito complexo. Então, quer dizer, para você comandar, capitanear, comandar uma chapa majoritária, para você comandar uma política estadual, quer dizer, requer um know-how muito grande, um aprendizado muito grande. Então, eu volto a dizer, então, quer dizer, dentro desse raciocínio meu, é muito menos complicado você aproveitar quem já tem o prestígio em alta do que querer apostar em quem não está com prestígio em alta ainda. Né? Vai chegar o momento. Mas no momento hoje, o prestígio em alta é o Íris. Mas a gente faz pesquisa interna. A gente não baseia, essas pesquisas são publicadas. O senhor acha necessário esse acordão antes do início da disputa? Ou seja, esse acordão no segundo turno para o senhor já não é importante? Não, eu vejo condições reais da gente fazendo uma boa coligação no primeiro turno, nem de ter segundo turno. Porque para encerrar no primeiro turno, para ganhar no primeiro turno, o candidato tem que ter a maioria... Tem que ter mais votos do que a soma dos outros. Isso. Quer dizer, a maioria dos votos lá. Mais voto do que a soma dos outros. Quer dizer, nós temos aí, a gente fazendo uma candidatura forte. A gente teria uma candidatura que seria a candidatura do governo, né, que o governador, inclusive, as pesquisas que a gente faz apontam uma rejeição imensa, enorme. Não só as que a gente faz, toda pesquisa aponta uma rejeição muito grande por parte do governador. Eu acho que a competitividade dele caiu muito em relação a 4 anos atrás, sem sombra de dúvida. Associa-se a isso o fato, né, dos servidores públicos hoje estarem queixando aí, tudo quanto é segmento de servidor, faço parte, sou servidor público estadual, e a gente sente como é que está lá. Quer dizer, e foi um grande aliado que o governador teve nas suas eleições, não vai ter mais esse aliado, né, não vai ter mais. Sem contar situações aí, né, envolvimento do governo em contravenções, noticiados aí né, ao longo dos anos, quer dizer, muitas outras situações que vão pesar negativamente. Então, quer dizer, eu acho que o governo, o governador não vem com a competitividade que ele teve há 4 anos atrás. Então, quer dizer, e mais uma outra candidatura, ou uma, duas, que podem não decolar, eu entendo que a gente, fazendo um chapão forte, a gente pode ter mais votos do que os outros somados. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Lívio Luciano, ele é do PMDB, faz parte do diretório, é uma das lideranças fortíssimas do partido.
Nós estamos discutindo exatamente a situação política do estado de Goiás. Agora vamos colocar os pratos na mesa, né? Nós temos aí o Antônio Gomide, que é pré-candidato ao governo do estado, e diz que não arreda pé, que agora já definiu, é pré-candidato e vai para a disputa. Temos o Vanderlan Cardoso, também, que não abre mão de maneira nenhuma, já está aí bem adiantado com o seu projeto, trabalhando dia e noite, os dois estão trabalhando, e o PMDB que está com essa disputa aí muito forte dentro do partido. E uma coisa é certa, Lívio e Luciano, nós que convivemos com a política, nós sabemos, você foi bem claro aqui, política se faz com lideranças. As lideranças, elas não partem só quando a gente fala de Íris Rezende Machado. O PMDB é um partido, está bem estruturado em todo o estado de Goiás e em cada cidade tem a sua liderança política. Né? E tem aqueles apaixonados. Tem aqueles apaixonados que estão lá há muitos anos. Em qualquer pesquisa hoje, o PMDB é o partido que tem mais apaixonados, mais pessoas que gostam, né? Uma maior simpatia. É um partido vermelho e preto, é lá Flamengo, né? Tem aquela paixão, Atlético, Flamengo, a maioria são atleticanos. Detalhe interessante, Ulisses Aécio, é que eu perguntei aquela hora sobre o diálogo entre Íris Rezende Machado e o próprio Júnior do Friboi. Então, quando você quer ser candidato em uma cidade, a vereador, ou qualquer cargo, a prefeito, você procura as lideranças do partido para poder viabilizar, né? Às vezes, quando você impõe uma candidatura, mas a maioria das vezes ela não dá resultado. Lá no interior, que eu estou falando. Agora aqui, o que a gente sente, eu até perguntei isso para você, que não houve esse diálogo. E uma liderança como a do Íris Rezende Machado, que o Íris foi vereador em Goiânia nos anos 50, depois prefeito, teve aquele período da cassação, veio em 82, e de lá para cá, a última palavra dentro do PMDB foi do Íris. A gente costuma falar, não, cacique, não sei o quê, é liderança política, tem que ter dentro de um partido. Se não houver uma liderança, o partido não tem sucesso. É uma debandada para lá, uma debandada para cá, e o líder, o papel do líder é manter esse partido forte e coeso. Perfeito. O Íris tem feito isso. No decorrer de toda a história do PMDB. Bem. Não, aliás, não foram o Íris ou o PMDB. Não existiria. Mas o grande problema é que igual em muitos estados. Mas o grande problema é que esse excesso de liderança também tem asfixiado a participação, a presença de muitas pessoas. O que é natural, né? Já ouvi, por exemplo, de lideranças tão fortes, ou seja, do mesmo quilate que o ex-governador, ex-prefeito Íris Rezende, ou seja, desse excesso de controle por parte do ex-governador. Mas veja bem, Ulisses, como é que você vai me liderar se eu não quiser ser liderado por você? É complicado. Quer dizer, se tem prevalecido o Íris como a grande liderança do PMDB, é porque os liderados aceitam bem a liderança dele. Tá, mas eu vou fazer essa pergunta. O senhor acha, por exemplo, que grandes figuras históricas do próprio PMDB, que de certa forma debandaram para a pré-candidatura do Júnior Friboi, o senhor não acha que, por exemplo, é um sinal de rebelião interna, ou seja, dentro do partido? Agora, Ulisses, não acha que não? Não vejo, não, mesmo porque a pré-candidatura colocada até então era do Júnior. Você pega, por exemplo, o ex-governador Maguito Vilela. O Maguito Vilela estava até ajudando na articulação do Júnior e tudo. Quando houve a definição pela pré-candidatura do Íris, o Maguito estava junto com o Íris. E disse, inclusive... Mauro Miranda, foi Mauro Miranda. Quer dizer, disse, não, o Íris, eu estou com o Íris há 30 anos. Mas parece que os dois estão no palanque dos dois, né? Ou seja, onde está o Friboi, um vai. Onde está o Íris... Mas o que eu estou querendo dizer é que ele não abandonou o Íris. Quer dizer, porque aceita bem, porque a liderança do Íris é uma liderança nata. Não é aquela liderança imposta. A liderança imposta ela acaba sendo uma liderança efêmera, dura pouco tempo, né? Logo é deposta. Agora, a liderança que é nata, a liderança que é feita de forma inteligente, construída, consensuada, é uma liderança que permanece. Então, quer dizer, o PMDBista enxerga isso no Íris, enxerga isso. É lógico que nem Jesus agradou todo mundo, ele não vai agradar todos os PMDBistas, já desagradou N PMDBistas. Agora, temos que ver que tipo de interesse tinha esses PMDBistas, né, que ficaram desagradados da liderança do Íris também. É bom pontuar isso também. É verdade. Uma liderança natural. Já nós estamos falando, vamos falar. O governador Marconi Perillo hoje é uma liderança que lidera 14 partidos que estão aí da base dele. Ninguém
Peitou ele não falou ainda que é candidato, não surgiu nenhuma candidatura. Por quê? Porque ele está agregando ali no grupo dele, é o único nome que todo mundo quer. Isso não é porque ele é governador, é porque o pessoal acredita nele, trabalha com ele e aceita a liderança. Mas aqui no programa você viu, o PHS, que faz parte da base de apoio, ou seja, da base aliada do atual governador Marconi Perillo, disse que ia lançar candidatura própria. Se o Marconi não for candidato, grande parte dos aliados, partidos aliados, não fica na base aliada do governo, porque acredita no governador Marconi Perillo. Da mesma forma, o Íris Rezende dentro do PMDB. Agora, eu só faço uma ressalva o seguinte, quer dizer, se você tem a caneta na mão, o governo na mão, aí é mais fácil de você liderar. Não, mas porque agora é difícil, veja bem, agora o difícil é você ficar aí. Igual o PMDB está, 16 anos fora do governo do Estado. E você ainda ter o Íris com essa liderança forte que ele tem, isso aí é para pouco. Não, 16 fora não, mas o ano passado praticamente o Íris era prefeito de Goiânia. Poder do mesmo jeito. Não, mas olha aqui, mas é um poder bem mais restrito do que um poder. Nem se compara, Ulisses. Que é em divulgação? Em divulgação? A capital, às vezes, hoje tem mais divulgação do que o próprio Estado. Não, se você observar pelo lado, por exemplo, pega o lado orçamentário, o lado de realizações, o lado de acolher companheiros. Mas se o Júnior do Friboi a prefeitura é infinitamente, a prefeitura é 10 vezes menor do que o governo do Estado. Não, mas se o Júnior do Friboi não tivesse hoje, não estivesse aí dentro do PMDB, brigando com o PMDB, aqueles partidos que estão com o Júnior do Friboi, mais o PT, mais os partidos, o Íris também estaria com um grupo fortíssimo. Sem dúvida. Para ser mais preciso, o orçamento da Prefeitura de Goiânia ele é 7 vezes menor do que o pouco mais de 7 vezes menor do que o do Estado. Mas a visibilidade aqui não quer dizer poder econômico, não. A visibilidade, por exemplo, quando o Íris era prefeito, ele estava praticamente na mídia todos os dias. Ou seja, o mesmo jornal que ia para o interior é o mesmo jornal que está na capital. Sim, mas se você pegar de 16 anos para cá, o governador já teve, completando 12 anos. Mas na gestão passada o Alcides ficou com o PMDB, não ficou com o Marconi. Não, com a gente não. Ficou, inclusive. Foi. Efetivamente, quer dizer, no segundo turno, se posicionou assim, né, timidamente, mas não teve. Ou seja, há uma tendência, porque é aquela coisa de falar, o PMDB não está no poder. Está no poder federal e no poder municipal, sempre esteve. São alguns detalhes da política. Não dá para você comparar. Uma liderança... Um governador com a caneta na mão, ele consegue atender companheiros de todos os municípios do estado de Goiás. Verdade. É mais do que natural. Agora, quando você fala na história de Íris Rezende Machado, olha, hoje o Íris Rezende Machado ele é tão conhecido em qualquer canto do estado de Goiás quanto o governador Marconi Perillo. Isso não resta a menor dúvida. O Íris tem uma história, tem lideranças de todos o estado de Goiás, todo mundo conhece o Íris Rezende Machado. Então é uma liderança, não se discute a liderança de Íris Rezende Machado. Agora, a questão, essa divisão da oposição é exatamente pelo fator da vinda do Friboi para o PMDB. Porque se ele não está aí, vocês hoje estariam uma chapa formada. PMDB, PT, PTN, PRTB, aqueles partidos que eu não me lembro aqui de cor, que estão lá com o Júnior Friboi, estaria tudo com Íris Rezende Machado. E a eleição seria polarizada. Do mesmo jeito. Então, o único problema, quem está atrapalhando a vida do PMDB é essa disputa dentro do próprio PMDB. E na verdade, quando se fala em atrapalhar, vamos ver, né? Eu falo assim, volto a dizer essa chapa aí, o tempo dirá se está sendo positivo ou não, mas na minha avaliação, altamente positivo até agora, essa sacudidela que está acontecendo dentro do PMDB. Se for aquilo que você disse, que eu acho que há essa possibilidade de trazer o Gomide de volta, eu acho que até o PMDB pode até ganhar com essa disputa. Agora, caso contrário, permanecendo e indo para a disputa, eu acho que as sequelas serão muito fortes. Agora, uma coisa é certa, né? Voltando a falar sobre o Íris, quer dizer, a capacidade de articulação, a habilidade nas conversações dele é muito grande. Então, eu não tenho a menor dúvida que o PMDB vem com chapa competitiva para essas eleições. E afirmo mais, sem ter bola de cristal aqui. Eu entendo que, quer dizer, até pelo saturamento aí do atual esquema político vigente no nosso estado, eu entendo que o PMDB é a bola da vez.
A gente retoma o governo no dia 5 de outubro. Aquela velha história, o cavalo está arriado, vocês aqui estão querendo montar 2 em cima de um arreio só, né? 3. Três, né? O governo para montar no arreio é difícil. Um tem que ir da garupa, outro tem que ir puxando e outro no arreio. Não, mas pode ter certeza, nós estamos com 3 cavalos arriados, não é só um não. Cavalo não aguenta não, né? Política ela é interessante, ela tem fatos todos os dias, e já tem aquela história, nada na política é definitivo, né? Só depois das convenções, e assim mesmo, ainda até na última hora, ainda pode mudar um candidato. Agora, com 20 dias da eleição, ainda pode substituir. O importante, né? O que a gente observa muito na opinião pública, nas pesquisas, quando a gente analisa, não só o quantum, né, o índice da rejeição, mas o porquê da rejeição. Verdade. E a gente tem feito até pesquisa nesse sentido. O PMDB fez uma pesquisa muito profunda, pegando a rejeição de cada um dos postulantes e analisando o porquê da rejeição, fazendo uma qualitativa até, tratando da questão da rejeição. E nós pontuamos o seguinte, chegamos à seguinte conclusão: por exemplo, a rejeição do Íris hoje é uma rejeição menor do que era 4 anos atrás. E com um detalhe, quase 2/3 de quem rejeita o Íris, rejeita porque acha, não, já passou da idade, não dá conta mais não. Quer dizer, tem que mudar. Está ligado pela idade dele. Né? Agora, o dia que essas pessoas, né, vão observarem o Íris na televisão, né, daquela maneira dele que transmite aquela energia toda, o dia que virem o Íris aí correndo aí os outros 5 km que ele corre aí direto, quer dizer, esse tipo de rejeição tende a diminuir. A rejeição que você pega do governador, por exemplo, 2/3 aproximadamente dos que rejeitam o governador, a rejeição conceitual, a rejeição ligada à figura, à pessoa do governador. Uns falam que é enganador, que é mentiroso, que é misturado com coisa errada, quer dizer, que não age com honestidade. Quer dizer, é uma rejeição difícil de ser desmantelada. Quer dizer, e é uma rejeição elevada. Quer dizer, isso é mais uma situação, né, um viés que coloca a gente com esse otimismo em relação a vencer as eleições em outubro. Até porque é positivo, né, essa disputa democrática entre os candidatos, vários nomes disputando, quem ganha com isso é o eleitor. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Lívio Luciano, ex-deputado, líder dentro do PMDB e também membro do diretório do partido. A grande questão em Goiás agora, também para a gente discutir aqui, eu quero ouvir a opinião do Lívio Luciano, como é que fica o palanque de Dilma Rousseff ou de Lula? Tudo indica que vai ser a Dilma, né? Ou do PT, com essa divisão aí, Íris Rezende Machado sendo candidato pelo PMDB, ou o Júnior do Friboi, e o Antônio Gomide como candidato do PT. 2 palanques. Como é que fica a disputa entre o PMDB e o PT aqui em Goiás, se houver essas candidaturas, na sua opinião, Lívio? Olha, João, o PMDB cometeu um erro, digo até histórico. Eu não sei até que ponto isso pesou, mas sem sombra de dúvida teve uma contribuição para a derrota nossa de 98. Era difícil o eleitor entender que nós apoiávamos aqui, para presidente da República, 45, que era o Fernando Henrique Cardoso. Sendo que tinha um concorrente nosso que também era o número 45, que era o governador. Quer dizer, ficou muito confuso, muito difícil. Por isso mesmo que eu tenho certeza absoluta que o PMDB não vai incorrer nesse mesmo erro novamente. Ou seja, de apoiar um candidato a presidente da República aqui, cujo partido teria um candidato, ou terá um candidato a governador. Eu sou taxativo nisso e entendo que é a opinião da esmagadora maioria dos PMDBistas. Isso não vai acontecer novamente. Certo. Luiz, essa é a sua opinião. Eu quero ouvir aqui como é que fica. Fica complicado, porque você tem que encurralar ele. Não, mas você também. Eu acho que fica complicado, legal porque isso? O próprio livro colocou aqui. Então, veja bem, se é esse espírito do PMDB, ou seja, se o Antônio Gomide for candidato, pode prejudicar o apoio do PMDB em nível nacional, ou seja, do PMDB regional em nível nacional, que é a pré-candidatura ou a candidatura à reeleição da presidenta Dilma. Até porque, pelo que eu vi na imprensa aí, há uma articulação do PMDB no sentido de trabalhar, vamos dizer, essa rebelião
não é, em 5 estados, ou seja, onde o PT parece que quer lançar candidatos próprios e o PMDB não aceita isso. O PMDB quer lançar as suas candidaturas, ou seja, que seja cabeça de chapa e que o PT apenas apoie isso. Não existe isso. Foi resolvido em alguns estados, essa situação foi resolvida. Quantos estados tem? Foi resolvido no Maranhão, que o PT vai apoiar lá o projeto do Sarney, da família Sarney. Foi resolvido lá na Paraíba, em relação ao Vital do Rego, que é o senador do PMDB, o irmão dele é candidato lá, vai ter o apoio do PT. Foi definido lá com o Eunício Oliveira. Não é porque assim surgiu você perceber que eles estão fechando com as lideranças já. Não, mas veja bem, aqui o PT foi muito claro desde o começo, né? Em momento algum nós vamos aqui criticar a posição do PT até o momento, de maneira nenhuma. Eles foram claros quando pontuaram que uma coisa é ser o Íris candidato, outra coisa é não sendo o Íris candidato. Quer dizer, como não houve ainda definição dentro do PMDB, evidentemente que eles ainda não definiram em relação a isso. Então o que pode acontecer é o seguinte, é o PT de forma antidemocrática, ou seja, eu não vou discutir nem as formas não, porque também democracia em excesso é demais, não é? Bom, mas o PT proibiu o Antônio Gomide de ser candidato ao governo. Ou seja, a única coisa que ele pode fazer é isso, porque o Antônio Gomide, pelo que eu já ouvi dele pessoalmente, já li e ouvi dele em outros veículos, ele não tira o pé da candidatura dele, da pré-candidatura, ele vai até o fim. E sabe por quê, Lívio, que o Antônio Gomide não retira, nem o Vanderlan Cardoso? Porque todos dois acreditam na possibilidade de ganhar o governo. Ganhar as eleições. Enquanto o PMDB está indefinido com relação à candidatura dele, o governador está lá no canto dele também esperando. Eles então acreditam que todos dois têm muita possibilidade. Mas nós temos que observar o seguinte, João, agora tem um aspecto, uma coisa é a gente fazer análise meramente regional, sem levar em conta um fator que é preponderante numa hora dessas. Quer dizer, até que ponto a direção nacional partidária interfere nas decisões regionais. Total. No PMDB, o PMDB é um partido regionalizado. O PMDB, você não vê histórico do PMDB de que uma liderança nacional do PMDB interveio em algum estado, interferiu de alguma maneira em algum estado para que acontecesse esse caminho e não aquele caminho. Mas dizem que o Michel Temer é o contrário, ele vai e impõe. Não existe. Na direção do Temer, não existe. O Goiás já foi prejudicado várias vezes aqui. Não, nessa questão de ou coliga, ou lança candidato, ou apoia A ou B, isso aí não. É regionalizado. É regionalizado. O PMDB sempre teve total autonomia, não só em Goiás, nos diversos estados. Agora, eu não sei como é que funciona isso dentro do PT. Eu não sei como é que funciona aí dentro do PSB. Né? Eu não sei, quer dizer, isso é importante. Uma coisa para mudar, inclusive esse ponto de vista meu aqui, eu ouvi do senhor assim, logicamente nós vamos ouvir no ar, mas o senhor acha então que Michel Temer não colocou o dedinho para que o Friboi fosse candidato e desse uma rasteira no Íris? Não, veja bem. O senhor acha que não? Uma coisa estimulado, né? Mas outra coisa veja bem. O que ficou aí, o que o rescaldo ficou é esse. Escuta aqui, se o empresário do porte do Júnior do Friboi, né? O empresário desse nível, se quiser filiar no partido A ou B ou C, no estado XYZ, lógico. na hora a direção nacional aceita a filiação, dá jeito de fazer a filiação. Tá, mas para ser candidato eu acho que é diferente. Ponto parágrafo. Ponto parágrafo. Aí começa-se uma outra discussão. Né? Exatamente, aí é outra situação, né? Questão de se viabilizar e tudo mais. Isso não é imposição. Quer dizer, uma filiação. Se o Júnior Friboi quisesse filiar no PT do Acre, eu não tenho a menor dúvida que o PT do Acre, na hora, acolheria a filiação dele. Quer dizer, o empresário desse porte, o PMDB não pode deixar de acolher. E a direção nacional não pode ser irresponsável a ponto de perder uma filiação dessa. Agora, daí... Se fosse o jornalista pobre, não é, logicamente que não aceitaria fácil. Mas se conhecessem você de perto, como eu conheço, aceitaria. Ulisses, eu também estou percebendo que pode acontecer alguma coisa ruim lá no PSB. A Marina Silva, toda pesquisa, ela está na frente, vai continuar na frente do Campos. Né? Tanto é que o Eduardo Campos está vinculando a imagem dela. Vai chegar um ponto aí que o próprio partido lá pode até implodir. A Marina sai com tanto por cento e você com tanto por cento está impondo sua candidatura, pode até haver alguma alteração dentro do próprio PSB.
Porque é praticamente impossível você manter um vice que está bem melhor do que você na pesquisa. Mas a estratégia do Eduardo Campos é se vincular a ela para ver se consegue ter com ela uma votação. As convenções, se ele não der uma melhorada, não sei não. Ele tem muito prazo, né? E não só as convenções, até na semana da eleição ainda pode se fazer troca de candidato. Pode. Quer dizer, o prazo é muito longo ainda para fazer a avaliação se ele vai decolar ou não. Porque tem isso também, a Marina está muito melhor do que ele, isso pode haver um probleminha, até eles podem ter problema, imagina o Vanderlan. Agora, eu ainda acho que o Vanderlan Cardoso está fazendo o papel dele, né, ele acredita, a primeira coisa você tem que acreditar no seu projeto. Lógico. Se o candidato não acreditar no projeto, aí não vai a lugar nenhum. Ninguém vai acreditar. Sem sombra de dúvida, né, que ele tem demonstrado muita determinação. Então, né? O Gomide falou aqui no programa, no canal aberto para todos os nossos telespectadores, assistiram e participaram, né, ouviram as declarações dele. Vanderlan Cardoso acredita no projeto, está trabalhando para isso. O grupo do Marconi Perillo também, do governador, apesar de ele não ter ainda declarado que é candidato, todas as lideranças do governo que vieram aqui acreditam na possibilidade do governador. O PMDB acredita no Íris e acredita no Júnior, o friboísta acredita que o Júnior tem possibilidade. O Zirista também acredita nessa possibilidade, quer dizer, todos os pré-candidatos envolvidos até agora estão acreditando no projeto. Isso é positivo, porque quem vai decidir de verdade vai ser o eleitor. E outra coisa, João, se o candidato não acreditar no projeto dele, ele não vai conseguir entusiasmar ninguém a segui-lo, né? É verdade. Mas o senhor está achando então que o cenário está se clareando, no ponto de vista do senhor? Não do lado contrário, por exemplo. Eu vejo uma análise, a avaliação é o seguinte, que está cada vez se complicando mais e o governador Marconi Perillo levantando o voo numa candidatura que é praticamente vitoriosa no primeiro turno. Análise que se tem também, que eu vejo de algumas pessoas. E que o PT e o PMDB se dividindo, ou seja, existem análises para todos os gostos, né? Cada candidato tem sua visão, nós estamos acabando de falar isso aqui. Né? Ele tem uma visão que o governador não vai mas eu não tenho conversando como a gente conversa, com pessoas dos diversos níveis sociointelectuais e econômicos. Mas o senhor fez análise. Eu não tenho a menor dúvida que esse projeto de governo atual está totalmente... mas o senhor fez análise sobre a parceria. E se não houver essa parceria, se não houver, ou seja, se houver essas pré-candidaturas se transformando em candidatura de fato, o senhor acha que eu acho que a única forma do governo prosperar, ter êxito na eleição de outubro, é se a oposição vier totalmente desfacelada e dividida. Do jeito que está hoje, dividida. A oposição, do jeito que está hoje, hoje ela não está. Eu acho que é questão de tempo, né? No time certo vai ter. Ajustes vão acontecer. Mas agora, qual a extensão desses ajustes é que a gente ainda não sabe, né? Mas desse jeito não vai continuar, tá certo que não vai continuar. Vamos ver até que ponto serão esses ajustes para que a oposição caminhe unida, né? Caminhando unida, eu não tenho a menor dúvida, esse projeto atual de governo é um projeto de governo que não paga database para o servidor, um projeto que deixou a CELG as traças, quer dizer, é uma situação que não dá para perpetuar. E o povo sabe disso, a gente sente agora, isso. Lívio, nosso programa está chegando ao final, mas eu acho até agora, eu tenho até que fazer aqui, eu vou fazer no ar uma reclamação, né? Porque até agora se discute pré-candidatura, mas ainda não há projetos, né? Ninguém fez projeto ainda, ninguém tem um projeto assim que a gente poderia falar, não, projeto do Vanderlan, projeto do governador, projeto tal. Quer dizer, as eleições ainda estão discutindo pré-candidatura. Mas peraí, antes de você concluir, o PMDB já tem trabalhado um projeto, isso não está atrapalhando, essa divisão não atrapalha criar um projeto para as eleições? Olha, o PMDB, a gente tem um conhecimento muito grande, a gente conversa com as lideranças nossas das regiões, do Estado, né? Uma reclamação básica, a questão da segurança pública. Quer dizer, nunca se matou tanto em Goiás, 2.500 mortos ano passado. Vamos fazer só um negócio. Arremata então aí, porque nós só temos mais um minutinho. Quer dizer, a gente sabe o que tem que fazer. É tudo diferente do que está sendo feito. Quer dizer, a proposta resumida numa frase seria essa. Agora, essa questão de como é que nós vamos melhorar a questão da segurança, como é que nós vamos fazer com as pessoas drogadas. O governo prometeu 15 CREDEX, não tem nada funcionando. Se estivesse funcionando, muitas vidas seriam sido preservadas. Quer dizer, são situações que a gente vai, no momento oportuno, no momento da campanha, pontuar as maneiras, as formas, porque tudo que a gente pontuar agora
deve ser copiado, poderá ser copiado. Ninguém vai de véspera fazer as pontuações. Agora, uma coisa é certa. Trabalhando esse projeto. Vamos fazer tudo diferente do que está sendo feito até agora. Tá certo. Lívio, mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom conversar com ele, porque ele realmente entende muito de política, sabe o que fala, né? Obrigado. É uma pessoa bastante consciente, que traz muitas informações aqui para o nosso programa. Te agradeço mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e aos telespectadores todos. Obrigado. Ulisses Saes. Mandar um abraço para o Francisco de Assis, lá do Jardim Guarema, porque disse que está tendo uma fedentina na região ali. Então, prefeitura, tome cuidado. Tem que dar uma ajeitada aí, viu, Paulo Garcia? E também lá em Aparecida, muita reclamação. Depois a gente vai falar sobre isso. Quero agradecer você pela audiência, o nosso convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.